Dia 195. Josué, capítulo 20. Disse o Senhor a Josué: diga ao povo de Israel que separe as cidades de refúgio conforme as instruções que dei a Moisés. Se alguém for culpado de matar alguma pessoa sem intenção, poderá fugir para uma dessas cidades para ficar protegido dos parentes do morto. Eles podem querer matar o homicida por vingança. Quando o homicida involuntário fugir e chegar à cidade de refúgio, comparecerá diante do conselho que governa a cidade e explicará o que houve. O conselho terá o dever de deixar que eles entre na cidade e more ali. Se o vingador da vítima chegar ali perseguindo aquela pessoa, a cidade não entregará o fugitivo, porque a morte foi acidental, sem haver briga entre eles e sem premeditação. Aquele que causou a morte acidental deverá ficar naquela cidade até ser julgado pelos juízes e deverá morar ali até a morte do sumo sacerdote que estiver no exercício por ocasião acidental. Depois, ele terá liberdade para voltar para casa, para a cidade de onde fugiu. As cidades escolhidas como cidades de refúgios foram estas: Quedes, na Galileia, na região montanhosa, Naftali, Siquém, na região de Efraim, Kiriate Arba, que é Hebron, na região montanhosa de Judá, no lado leste do Rio Jordão, mas 3 cidades foram escolhidas com a mesma finalidade: perto de Jericó, Bezer, no deserto do território de Ruben, Ramote de Gileade, nas terras das tribos de Gade, e Golã de Bassã, no território da tribo de Manassés. Essas cidades de refúgio serviam tanto para os israelitas como para os estrangeiros residentes nas terras de Israel. Todo aquele que matasse alguém por acidente tinha um lugar para escapar do vingador da vítima antes de comparecer ao julgamento perante a Assembleia. Então, os líderes da tribo de Levi foram até Siló, na terra de Canaã, para falar com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os líderes das tribos. Disseram eles: o Senhor instruiu por meio de Moisés que deveríamos receber cidades onde pudéssemos habitar e pastagem para o nosso gado. Assim, os israelitas deram aos levitas da sua própria herança as cidades recém-conquistadas com as suas pastagens. 13 delas tinham sido dadas antes às tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Estas foram as cidades dadas por sorteio sagrado para os sacerdotes da linhagem de Coate, de acordo com os grupos de famílias. Os levitas eram descendentes do sacerdote Arão. Receberam 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. As outras famílias de Coate receberam por sorteio 10 cidades dos territórios de Efraim, de Dan e da meia tribo de Manassés. As famílias de Gerson receberam 13 cidades, selecionadas mediante sorteio na área de Bassã. Estas cidades foram dadas pelas tribos de Isacar, Azer, Naftali e pela meia tribo de Manassés. As famílias de Merari receberam por sorteio 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Assim, a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés foi obedecida e as cidades e passagens foram dadas por meio de sorteio.
Das tribos de Judá e de Simeão foram dadas as seguintes cidades com suas pastagens aos descendentes de Arão, aos levitas, que pertenciam ao grupo de famílias de Coate, porque foram os primeiros a serem sorteados. Quiriate Arba, que é Hebron, com suas pastagens na região montanhosa de Judá. Arba era antepassado de Enaque, porém, os campos da cidade e os povos que em torno da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefone. Assim, os filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade de refúgio, para os acusados de homicídios involuntários, com suas pastagens, Libna com suas pastagens, Jatir com suas pastagens, Estamos em suas pastagens, Olom com suas pastagens, Aim com suas pastagens, Jutá com as suas pastagens, Bet-Semes com suas pastagens. Foram ao todo 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim receberam as seguintes cidades com as suas pastagens: Gibeon, Geba, Anatote e Almon. Foram ao todo 4 cidades. Portanto, foram dadas 13 cidades com suas pastagens aos sacerdotes descendentes de Arão. Os outros grupos de família de Coate receberam da tribo de Efraim estas 4 cidades com suas pastagens. Deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida na região montanhosa de Efraim, Gesser, Quibazem e Bet-Eron. Foram ao todo 4 cidades da tribo de Efraim. Da tribo de Dan receberam Elteque, Gilbeton, Aijalon e Gatirimon, com suas pastagens. Foram ao todo 4 cidades. Na meia tribo de Manassés receberam as cidades de Taanaque e Gatirimon, com suas pastagens. Assim, o total com suas pastagens, dada aos grupos da família de Coate, foi 10. Os grupos de famílias levitas de Gerson receberam da metade da tribo de Manassés estas 2 cidades com suas pastagens próximas: Golã e Bassã, cidade de refúgio do homicídio involuntário, e Bestera. Foram ao todo 2 cidades. Da tribo de Isacar receberam Quision, Daberete, Jarmute e Enganim, com suas passagens. Foram ao todo 4 cidades. Da tribo de Asser receberam Missal, Abdom, Elcate e Reobe, cada qual com suas pastagens. Foram ao todo 4 cidades. Da tribo de Naphtali receberam Quedes, na Galileia, na cidade de refúgio do homicídio involuntário, Ramote-Dor e Cartã, com suas pastagens. Foram ao todo 3 cidades. Assim, 3 cidades com suas pastagens foram dadas aos grupos de famílias de Gerson. Os levitas restantes dos grupos de famílias de Merari receberam as seguintes cidades. Da tribo de Zebulon receberam Joqueneão, Cartá, Dimna e Naalau, com suas pastagens. Foram ao todo 4 cidades. Da tribo de Ruben receberam Bezar, Jaza, Quedemote e Mefaate, com suas pastagens. Foram ao total 4 cidades. Da tribo de Gade receberam Ramote, cidade de refúgio para o homicídio involuntário, e Gileade, Manaim, Esbom e Jazar, com suas pastagens. Foram ao todo 4 cidades. Deste modo, os levitas pertencem aos grupos de famílias de Merari
receberam ao todo 12 cidades com suas pastagens. O número total de cidades com suas pastagens dadas aos levitas como herança pelos filhos de Israel foi de 48 cidades. Cada uma dessas cidades tinha uma pastagem ao seu redor. Assim o Senhor deu a Israel todas as terras que havia prometido sob juramento aos seus primeiros pais. Os israelitas invadiram e conquistaram as cidades e passaram a viver nelas. O Senhor deu paz a Israel de todos os lados, como havia prometido aos seus antepassados. Não havia inimigo que pudesse levantar-se contra a nação israelita. O Senhor deu a Israel a vitória sobre todos os seus inimigos. Realizaram-se todas as coisas boas que o Senhor havia prometido à casa de Israel, e ele cumpriu as suas palavras em tudo. Atos, capítulo 1. No meu primeiro livro, eu relatei a você, Teófilo, a respeito da vida e dos ensinos de Jesus e de como ele foi elevado para o céu, depois de dar os seus apóstolos as instruções por meio do Espírito Santo. Duraram os 40 dias depois do seu sofrimento. Ele apareceu aos apóstolos diversas vezes, provando para eles de muitas maneiras que realmente está vivo. Aleluia. Nessas ocasiões, falou a eles a respeito do reino de Deus. Num desses encontros, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém até que o Espírito Santo venha sobre vocês em cumprimento da promessa do Pai, conforme eu disse a vocês. Pois, na verdade, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai restaurar o reino para o povo de Israel? Não cabe a vocês saber a ocasião ou as datas que o Pai determinou pela sua própria autoridade, respondeu ele. Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Depois de ter falado isso, ele foi elevado ao céu e desapareceu numa nuvem enquanto todos olhavam para ele. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto Jesus subia. De repente, 2 homens vestidos de branco apareceram ali diante deles e lhe disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi elevado ao céu voltará, do mesmo modo que vocês o viram subir. Eles estavam no Monte das Oliveiras quando isso aconteceu, de modo que caminharam cerca de 1 quilômetro de volta para Jerusalém. Quando chegaram, subiram ao cômodo do andar superior da casa, onde se reuniam. Esta é a lista dos que se achavam presentes ali: Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, também chamado de Zelote, e Judas, filho de Tiago.
Todos estes perseveraram em oração com as mulheres, com Maria, a irmã de Jesus, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Durante esse tempo, num dia em que cerca de 120 pessoas estavam presentes, Pedro se levantou entre os irmãos, dizendo o seguinte: Irmãos, era necessário que se cumprisse as Escrituras a respeito de Judas, guiando a multidão a prender Jesus, pois isso foi profetizado há muito tempo, pelo Espírito Santo por meio do rei Davi. Judas era um de nós, escolhido para ser apóstolo, tal como nós fomos. Com o dinheiro que ele recebeu pelo seu pecado, foi comprado um campo. O próprio Judas, na sua queda, rebentou-se e suas entranhas se esparramaram. A notícia da morte dele se espalhou rapidamente no meio do povo de Jerusalém e puseram no lugar o nome de Alcedama, que quer dizer campo de sangue. Pedro continuou: porque está escrito no livro dos Salmos, que a sua casa fique deserta sem ninguém morando nela, e ainda que o trabalho dele seja entregue para um outro fazer. Portanto, nós devemos escolher agora um outro para ocupar o lugar de Judas e unir-se a nós. Escolhamos alguém que tenha estado constantemente conosco enquanto o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi levado de nosso meio para o céu. Alguém que tenha sido testemunha da ressurreição de Jesus. A Assembleia mencionou 2 homens, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Então, todos eles oraram para que fosse escolhido o homem certo. Ó Senhor, disseram, o Senhor conhece todos os corações, mostre-nos qual destes 2 homens o Senhor escolheu como apóstolo para substituir o ministério que Judas abandonou quando foi para o lugar que merecia. Depois lançaram sortes e Matias foi escolhido e tornou-se o apóstolo com os outros 11. Jeremias, capítulo 10. Povo de Israel, ouça esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: não peguem o mau costume dos outros povos. Eles podem ficar assustados quando aparecerem coisas estranhas nos céus, mas vocês não devem assustar. Os hábitos religiosos dessas nações são loucura. Eles derrubam uma árvore e dela fazem um símbolo com o trabalho cuidadoso de um artista. Depois enfeitam a imagem com ouro e prata e a prendem firmemente com pregos e martelo para que não seja derrubada. Esses ídolos têm tanto valor quanto um espantalho no meio de uma plantação de pepinos. Não são capazes sequer de falar. Precisam ser transportados porque não conseguem andar. Vocês não devem ter medo deles, porque eles não podem fazer nenhum mal, muito menos o bem. Não há absolutamente nenhum Deus igual ao Senhor. O Senhor é grande e grande é o poder do seu nome.
Quem vai deixar de respeitar as leis das nações? O Senhor é o único Rei e por isso merece ser respeitado. Entre todos os homens sábios das nações, em todos os reinos do mundo, não há ninguém comparável ao Senhor. Quem adora os ídolos vai ser tornado cada vez mais ignorante e tolo. Os ensinos dessa gente são inúteis, não valem a madeira com que fazem os seus Deus. Vou repetir. Os ensinos dessa gente são inúteis, não valem a madeira com quem fazem o seu, abre aspas, Deus. Eles trazem placas de prata, de Tarsis e de ouro de Ufas. Então os artistas trabalham a madeira e os metais, fazendo uma bela imagem. Os seus vestidos são roxos e vermelhos. Tudo não passa de uma obra de hábeis e artesãos. Mas o Senhor é o único Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, a terra treme. As nações não podem suportar sua ira. Diga a essa gente que adora ídolos, essas imagens que vocês chamam de Deus, que não fizeram a terra e os céus desaparecerão da terra e debaixo dos céus. Quem faz a terra pelo seu poder foi o Senhor. Com sua sabedoria, ele firmou o mundo e com seu entendimento, ele estendeu os céus. Quando Deus dá a ordem por meio do trovão, as águas rugem no céu, formam-se as grandes nuvens de chuva desde os confins da terra. Ele cria os relâmpagos que acompanham a tempestade, abre os seus depósitos e lança os ventos sobre a terra. Por isso, quem adora ídolos vai se tornar estúpido e tolo. Cada ourives que fabrica uma imagem vai cair no ridículo, porque quando estiverem em dificuldade, os falsos deuses que fizeram não serão capazes de dar a menor ajuda. Eles não têm o fôlego da vida. Os ídolos são pura ilusão, são objetos de zombaria. Serão destruídos quando os seus fabricantes forem castigados pelo Senhor. Mas o Deus de Jacó não é igual a essas imagens sem vida e poder. Foi ele que fez todas as coisas e que fez de Israel seu povo escolhido. O seu nome é o Senhor Todo-Poderoso. Prepare-se, povo de Jerusalém, porque sua cidade será cercada pelo inimigo. Pois assim diz o Senhor: eu vou lançar vocês para fora desta terra. Eu vou lhes dar grande sofrimento, e assim vocês sentirão toda a minha ira. Ai de mim, estou gravemente ferido. O meu sofrimento é grande. O meu mal não tem cura, mas eu devo suportar tudo isso. A minha tenda foi derrubada, todas as cordas da minha tenda arrebentaram, levaram embora meus filhos, os filhos que eu nunca mais verei. E não sobrou uma pessoa para me ajudar a amarrar a minha tenda, e não tenho ninguém para ajudar a reconstruir meu abrigo. Os pastores do meu povo perderam a razão e não procuraram saber o que Deus pensa. Por isso, não prosperarão e o seu rebanho foi espalhado. Ouçam o barulho dos exércitos vindo do norte. Eles vão transformar as cidades de Judá em montes de ruínas, em tocas de chacais. O Senhor, eu sei que é homem. Ó Senhor, eu sei que o homem é incapaz de traçar o rumo de sua vida. Eu sei que o homem não pode planejar o seu futuro. Por isso, Senhor, corrija-me e não
com ira, mas com amor, para que eu não me reduza a nada. Derrame a sua ira sobre estas nações que não obedecem ao Senhor, sobre os povos que não invocam o seu nome, pois eles arrasaram Israel, devoraram-no e destruiu completamente a nossa terra.